Pessoal, eu sou a professora Lília e hoje nós vamos estar falando de um linguista muito importante, um linguista brasileiro chamado Marcos Bagno. Vamos lá? Quem é Marcos Bagno? Nascido em 21 de agosto de 1961, em Cataguases, Minas Gerais, é considerado ativista e ideólogo político de questões linguísticas. É professor do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília, doutor em Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo. Tradutor, escritor com diversos prêmios e mais de 30 títulos publicados entre literatura e obras técnico-didáticas. Atua mais especificamente na área de sociolinguística e literatura infanto-juvenil, bem como questões pedagógicas sobre o ensino de português no Brasil. Em 2012, sua obra As Memórias de Eugênia recebeu o Prêmio Jabuti, o mais tradicional prêmio literário do Brasil. Se você conheceu um pouco da vida de Marcos Bagno, nós vamos assistir um vídeo de uma entrevista que ele deu falando sobre o preconceito linguístico, que é o título de um de seus livros de grande sucesso. O preconceito linguístico pode ser explicado como qualquer tipo de atitude que leva uma pessoa a discriminar outra pelo modo como essa outra pessoa fala. Então, existe uma expectativa da parte de cada um de nós de que as pessoas falem de determinada maneira. E da parte das pessoas mais letradas da sociedade, né, as camadas urbanas mais instruídas, existe sempre uma expectativa de que os outros interlocutores, as outras pessoas falem de determinada maneira, né? Claro, mais próximos da própria maneira de falar dessas pessoas. Então, se essa expectativa é quebrada, né? Então se a pessoa usa palavras que não são daquela própria região, ou se a pronúncia não corresponde àquilo que se espera, né? Então há aí um choque de expectativas e surge o preconceito linguístico, que na verdade, como eu gosto de dizer, é um grande preconceito social, né? Então o Brasil, infelizmente, é marcado por uma hierarquização muito forte da sociedade, né? Existem categorias sociais que sofrem grande discriminação, né? Mulheres, negros, homossexuais, pessoas pobres, né? Então a nossa sociedade sempre foi muito hierarquizada e as pessoas que estão no topo dessa hierarquia, né, as elites socioeconômicas e culturais, elas querem manter essa posição, esse status privilegiado, tentando justamente construir distâncias culturais com relação ao resto da população. E uma das maneiras de fazer isso é justamente por meio da linguagem. Então, alguns linguistas dizem que a linguagem funciona como uma espécie de arame farpado, né, para proteger o meu território do resto, né? Então, as chamadas formas de privilégio, as formas privilegiadas de falar são reservadas para uma determinada elite e quem não fala assim acaba sendo vítima desses preconceitos, né? Então, é mais uma das muitas maneiras que nós temos na sociedade de discriminar as pessoas, né? Então, você pode ser discriminada porque é mulher, porque você é pobre, porque é negra, porque é homossexual, porque vem de uma região e não de outra, né? E somando-se a todas essas discriminações, também existe a discriminação linguística que entra nesse conjunto grande de formas de exclusão, né? Então, o preconceito linguístico é muito curioso porque ele está tão impregnado na cultura, ele já se naturalizou de certa forma, que nem mesmo os movimentos que procuram denunciar as outras formas de discriminação se lembram dele, né? Então nós temos assim, grandes movimentos contra o racismo, contra o sexismo, contra a homofobia, mas você praticamente não vê ninguém fazendo movimentos contra a discriminação pela linguagem, né? Então isso se deve justamente a essa formação histórica do Brasil, em que as pessoas que
que ocupam as camadas privilegiadas sempre tentaram se afastar do chamado povão que não falava do jeito que elas queriam que falasse, né? Então o preconceito linguístico ele é tão impregnado que ele chega a ser invisível, né? Felizmente, de alguns tempos para cá, né, linguistas têm feito um movimento muito grande para denunciar esse tipo de discriminação pela linguagem. É um tema que já aparece em muitos livros didáticos, né? O MEC já espera que as boas coleções didáticas de português tratem da variação linguística e falem, né, do preconceito linguístico, do que ele é, do como se faz. Então é isso, é basicamente isso, é discriminar uma pessoa pelo modo como ela fala, né? É achar que o modo de falar dela é errado. Em outras sociedades em que existem muitas línguas faladas no mesmo lugar, às vezes é uma língua que sofre o preconceito, né? Mas no caso do Brasil, em que a maioria da população fala português, né, são as variedades linguísticas que são vítimas desse preconceito. Então, no Sudeste, a forma de falar do nordestino é considerada pitoresca, engraçada, feia ou errada, né? As camadas sociais com menos instrução formal também são consideradas falantes de uma forma errada, feia, etc. E isso acaba sendo usado como justificativo para você discriminar a pessoa. Não, essa pessoa fala trabalhar, eu não vou querer trabalhar com essa pessoa, não vou dar emprego para ela, né? Ela é burra, ela é analfabeta, como se o não conhecimento de determinadas formas linguísticas fosse suficiente para mensurar a competência profissional, intelectual de uma pessoa, né? Então, é uma forma de discriminação muito séria e que tem que ser reconhecida, combatida, denunciada e explicitada também. Os sociólogos costumam diferenciar o preconceito da discriminação. É muito interessante, a gente vai aprendendo com o tempo essas coisas, né? Então, o preconceito é uma atitude subjetiva, né? É você olhar para uma pessoa e ver alguma coisa que não te agrada, mas você fica na sua. A discriminação é quando você põe em prática esses pré-julgamentos, esses preconceitos, essas suas atitudes subjetivas. Então, combater o preconceito é muito difícil, né? Porque ele é subjetivo, você não pode entrar na cabeça da pessoa. Mas combater a discriminação efetiva, né, a prática da discriminação, esse que é realmente o nosso trabalho. Então, como é que se faz a discriminação pela linguagem, né? É isso, você encontra uma pessoa e por causa do modo como ela usa determinadas formas linguísticas, você acha que ela fala errado, né? E a partir daí uma coisa que é muito comum, muitos relatos que a gente recolhe ao longo da história, pessoas que chegam, por exemplo, à escola falando de uma determinada maneira, moradores da zona rural ou de classes sociais privilegiadas, e imediatamente sofrem um preconceito linguístico, né? Fala assim, olha, essa pessoa, ele fala trabalhar, kkkk, aí sofre, né, o que hoje em dia se chama de bullying, né? Então, assim, aquela pessoa recebe um estigma, uma marca social de que fala errado, né? Infelizmente, havia também a contribuição dos próprios professores que ridicularizavam a forma de falar da pessoa, né? Então, nós temos uma história de muita gente que abandona a escola justamente por isso. A escola que deveria ser justamente a possibilidade da pessoa de ter acesso a outras maneiras de falar, as formas de privilégio, a escrita, a leitura, já espera que a pessoa entre ali já falando aquilo que ela deveria fornecer, né? Então é como você jogar a pessoa na piscina esperando que ela já saiba nadar, em vez de ensinar a pessoa a nadar, né? Essa é a questão. A discriminação se faz assim, né? Você pega uma determinada marca que é sempre social, né? Então a classe socioeconômica, a cor da pele, o sexo, o gênero, a orientação sexual e o modo de falar como elemento suficiente para você excluir aquela pessoa, né? Então, é negra, então já vai estar por fora das coisas que eu quero fazer, das pessoas com quem eu circulo. É mulher, então já tem problemas com ela. Ela, em vez de dizer para eu fazer, diz para mim fazer, então não presta, né? Então, são esses mecanismos de discriminação que existem em todas as áreas da sociedade e onde a língua também aparece como um desses instrumentos que podem servir de exclusão social. É assim que se faz a discriminação pela língua. Então, felizmente, né,
as coisas têm mudado um pouco, pelo menos em relação à formação dos professores, aos livros didáticos, as coisas estão melhorando. Mas o círculo vicioso que eu costumava definir é justamente isso, né? A prevalência no ensino ainda do que a gente chama de gramática tradicional, então uma concepção de língua muito restrita, como se língua fosse só aquela coisinha assim pequena, só a escrita literária dos grandes escritores, como se as outras manifestações de linguagem, os outros gêneros textuais, a língua falada principalmente, fosse um uso defeituoso da língua, né? Então, essa prevalência da gramática tradicional é que cria um elemento muito importante de discriminação. Essa concepção de língua acaba sendo passada para o ensino, né? Então, o ensino muito voltado para as convenções, para a forma tradicional de ensinar, se baseia na gramática tradicional, e muitos livros didáticos ainda também se inspiram dessa forma. Então a gramática tradicional alimenta o ensino, que alimenta a produção de material didático, que reforça a gramática tradicional. Então vamos aí um círculo que vai girando, né? Felizmente, já há pelo menos uns 20 anos, as instâncias oficiais de educação no Brasil têm reconhecido esse problema, né, e têm produzido documentos em que há digamos, uma reivindicação em favor de que isso seja abandonado, né? Em que as discriminações pela linguagem não têm cabimento na escola, né? Ao contrário, é justamente a escola que é o primeiro contato do cidadão com o Estado. Não pode ser um contato autoritário e excludente, né? A escola tem que atrair o aluno, tem que fornecer a ele os direitos educacionais e culturais a que ele tem direito, né? Então, os documentos oficiais têm cobrado um ensino em que isso seja explicitado, né? Em que a discriminação pela linguagem não seja feita, né? Isso está alterando um pouco o quadro. A própria noção de preconceito linguístico, que era praticamente desconhecida 20 anos atrás, entrou no linguajar das pessoas. Então os professores já falam disso, né? As pessoas que trabalham até com outras áreas, sem ser necessariamente da educação, né? Na sociologia, na psicologia social, também já falam do preconceito linguístico, né? E virou um tema que já não é tão desconhecido, né? Então a contribuição aí dos linguistas que têm falado sobre isso é bem importante e bem reconhecida. Então, apesar de esse círculo vicioso formado pelo ensino tradicional, gramática tradicional e livros didáticos apoiados no ensino tradicional, ele ainda gira com bastante força, mas ele já é bastante criticado também, né? Então já existe uma reação a essa maneira de preservar o preconceito linguístico na sociedade. Existe de fato um discurso de gerações, uma geração anterior à minha principalmente, de dizer que antigamente a escola pública era melhor. Por que ela era melhor? Porque ela era para menos pessoas, né? Ela era muito mais restrita. Então, o Brasil era um país com um índice de analfabetismo pleno muito grande, né? A educação, assim como todos os bens culturais, eram restritos, eram reservados para as camadas médias e altas urbanas. Então a educação no campo não existia, né? Mas a partir da década de 60, justamente, né? E a partir do profundo processo de urbanização do Brasil, hoje 85% da população brasileira vive em zona urbana. Então isso obrigou o Estado, né, a abrir as portas da escola e a fazer o que a gente chama de massificação do ensino, né? Então houve um processo que durante muito tempo foi chamado de democratização do ensino, mas a gente põe entre muitas aspas, porque foi uma democratização muito mais na quantidade do que na qualidade, né? E houve também um rebaixamento muito terrível da própria profissão docente, em termos de condições de trabalho, em termos de salários, etc., né? Mas os novos habitantes da zona urbana exigiram que seus filhos pudessem frequentar a escola pública. Se é pública, vamos colocar lá, né? Então, esse mito de que a escola antigamente era boa, porque era para poucos. E o que é para poucos, evidentemente, acaba sendo bom, porque aí você tem uma turma com poucos alunos, né? O professor pode se dedicar mais, etc. Então, esse é o grande mito.
E outras coisas importantes foram também os desenvolvimentos das teorias educacionais, né, das práticas pedagógicas e também as transformações da própria linguística no Brasil. Né? Então, os estudos de linguagem entraram com força na universidade e, de fato, revolucionaram a forma de formar os professores. Né? Então, durante muito tempo, o professor era formado dentro da perspectiva tradicional, né, para ensinar a gramática normativa daquele jeito, né, e a linguística veio dizer que não é assim. E também, claro, as contribuições da educação, né, da educação em língua materna. De tal modo, essa pressão que começou muito forte nos anos 80, ela acabou se refletindo nos próprios documentos oficiais, como é o caso dos parâmetros curriculares nacionais, que saíram no final da década de 90 e que foram elaborados por um grande grupo de linguistas, né, principalmente aqui de São Paulo, que já vinham refletindo muito sobre isso. Né? Então são contribuições que vieram da educação, né, com o grande impacto do método Paulo Freire, né, que é sempre bom reforçar. O Paulo Freire é um educador reconhecido internacionalmente, então nós temos que ter orgulho de ter na nossa história educacional um pensador como ele. Né? É muito curioso, recentemente uma pessoa que foi estudar nos Estados Unidos, foi fazer um trabalho em educação, disse, olha, eu vi muito mais falar de Paulo Freire lá do que aqui no Brasil. Né? E isso acontece em outros países também, porque de fato é um método que colocou em xeque o ensino tradicional. Então agora é um ensino realmente para o povo em geral, para as pessoas mais humildes, para as classes favorecidas, e isso não pode ser feito com a mesma metodologia com que você ensinava a língua para quem já era falante das variedades urbanas. Né? Então, toda essa mudança social exigiu uma mudança educacional. Então, os parâmetros curriculares nacionais vieram muito formatados dentro desse espírito novo de uma educação linguística progressista e democrática. E outras instâncias também, outros programas do Ministério da Educação seguiram nessa linha. O Programa Nacional do Livro Didático, né? Então as editoras e os autores de livros didáticos se viram obrigados a reformular aquele material que vinha sendo produzido igualzinho durante décadas a fio, né? Porque o Ministério da Educação começou a cobrar que os livros agora falassem de variação linguística, né? Que o livro que tivesse qualquer manifestação de preconceito social seria excluído, né? Então, que tivesse uma abordagem mais centrada no texto, na leitura. Então, isso tudo tem provocado uma mudança muito interessante no ensino, né? Então, apesar de ainda haver muitos focos de resistência, de nós não termos conseguido implementar essa mudança, assim, do modo como nós gostaríamos, muito mais profunda e radical, né, já tem havido bons progressos. E principalmente porque educação é uma política muito longa, né? Então, para o Japão ter alcançado, por exemplo, o nível educacional que ele tem hoje, foi uma coisa que começou lá no século XVIII, quando um imperador falou assim, não, a gente tem que educar esse povo, investiu muito. Então, a partir daí criou-se uma cultura, né, de valorização da educação. Né? A gente ouve coisas bonitas como assim, o professor é a única pessoa no Japão que não se dobra diante do imperador, porque o imperador reconhece a importância da educação. Né? Então, não adianta fazer promessas que a educação não vai se transformar de uma hora para outra. Isso realmente é um processo longo, tem que ser uma política de Estado, uma política para o futuro, para muitas gerações. Né? E tem acontecido, aos poucos, né? Alguns passos adiante nós temos dado. O próprio fato de discutirmos já em sala de aula as questões da variação linguística, de os livros didáticos trazerem obrigatoriamente uma unidade, um texto, alguma coisa que discuta a multiplicidade linguística do Brasil, de que maneira as pessoas não falam da mesma maneira. Então isso já é um grande avanço. Então eu acho que demos alguns passos importantes nessa direção. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco da vida de Marcos Bagno, o que ele pensa, o que ele acha sobre o preconceito linguístico, o que ele defende. E é isso, até a próxima. Vamos finalizar agora essa aula com uma das frases de Marcos Bagno, que diz o seguinte: e o tipo mais trágico de preconceito não é aquele que é exercido por uma pessoa
em relação a outra, mas o preconceito que uma pessoa exerce contra si mesma. Até mais.